Olá, gente! A videoaula de hoje vai ser sobre a crescente onda de vegetarianismo no mundo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse tema para sua redação, me acompanha nessa videoaula. Vamos começar com o repertório socioeconômico, como sempre em todas as aulas. Na verdade, gente, ocorre que eu trouxe para vocês 3 repertórios e todos 3 na mesma linha. É um tema que nós podemos trabalhar bastante com documentários, porque é um tema que está muito na moda, está sendo muito falado, então nós temos diversos documentários que vão abordar esse assunto. O primeiro documentário que eu trago para você, ele é bastante conhecido e ele se chama, em português, A Conspiração da Vaca. E é um documentário muito forte, gente, que vai falar sobre a questão dos maus tratos que são feitos aos animais na indústria da carne, além do consumo absurdo de água e, é claro, além de que o comércio, a indústria da carne é uma das mais poluentes que se tem no mundo. Então é um documentário, tá na Netflix. Se você quiser dar uma olhada, prepara também o coração, tá, gente? Porque é de matar. O segundo repertório que eu trago para você é um documentário chamado O Alimento Importa. E é um documentário que vai falar sobre os diversos problemas causados ao meio ambiente em decorrência da nossa má alimentação. E como esses problemas do meio ambiente poderiam ser sanados se comêssemos de forma mais saudável. Também tem na Netflix, você consegue ver tranquilinho. E o terceiro repertório sociocultural também é um documentário, em que o título é Que Saúde? Eu sei que o título é um pouco ambíguo e irônico mesmo, mas o objetivo é esse mesmo, tá? Na verdade, esse documentário vai mostrar que a nossa alimentação ela é capaz de prevenir doenças tais como problemas cardíacos ou até o próprio câncer. Além do que, nesse documentário, ele vai falar como a indústria alimentícia americana manipula o nosso conhecimento acerca da realidade daquilo que estamos ingerindo. Então, nós temos aí, 3 documentários que estão aí para poder acrescer no seu texto. Lembre sempre do meu conselho, tá, gente? Saiba escolher qual é o ponto que melhor vai embasar o seu desenvolvimento, o seu texto. Vamos começar então com o desenvolvimento. Esse tema que vai tratar dessa questão de ser vegetariano não é um tema tão fácil de ser desenvolvido. Por quê? Porque é uma coisa boa, é uma coisa legal. Então é muito mais fácil a gente problematizar aqueles temas que são fáceis da gente encontrar prejuízo, danos, injúrias. Então eles são mais fáceis da gente lidar, consequentemente é mais fácil da gente criar o corpo da redação. No caso desse tema, não. É um tema que é bacana. Então, no desenvolvimento, eu vou apresentar algumas situações e algumas escolhas e vocês vão escolher aquela que fica melhor no seu texto, ok? De acordo com o IBOP de 2018, foi feita uma pesquisa e nessa pesquisa 14% da população brasileira se declarava vegetariana. Isso em 2018. Eu sei que pode parecer pouca coisa, mas entenda que a última pesquisa feita sobre isso foi no ano de 2012. E de 2012 a 2018 houve um aumento de 75% dessa população. Então o aumento foi muito grande, foi enorme e são pessoas que passaram a aderir aos hábitos alimentares sem o uso da carne. De 2012 para 2018, houve esse aumento de 75%. E em decorrência da pandemia, esse número aumentou. Ainda não temos os dados do IBOP atual, pós-pandemia, mas acredita-se que tenha aumentado consideravelmente após esse momento que a gente está vivendo. Então você pode tranquilamente usar esses dados do IBOP aí de 2018. Quando se fala em ser vegetariano, automaticamente ligamos a ideia em ser vegano também.
Muito embora a ideia de ser vegano, o conceito de vegano e vegetariano são distintos. Mas por que eu toquei no assunto vegano? Para a gente entender que, atualmente, a consciência da população tem se modificado de forma tamanha que essa questão do vegano não se aplica apenas à alimentação. Aplica-se também ao consumo de produtos farmacológicos e também cosméticos. As empresas, de uma forma geral, que já se atenaram para esse conceito, elas estão fazendo o seguinte: elas estão investindo em tecnologia, elas estão investindo em estudos e investindo uma quantidade significativa de dinheiro em produtos chamados vegano. Trata-se de comprar algo pelo conceito. Sendo assim, é claro que eu vou tentar colocar ao lado uma imagem. Isso aqui não é uma publicidade, tá, gente? Então eu vou tentar... Não vou conseguir. Vou tentar tampar a marca. Na verdade, não é uma publicidade. Ai, deixa a marca aparecer. Ocorre o seguinte, isso é um problema... É um produto vegano, tá? Ele, para ser produzido, ele não utiliza animais. Na verdade, foi feito por computador e laboratório amostras similares de peles e reações do produto na pele. Os produtos veganos, normalmente, eles trazem um monte de não aqui, tá? Na imagem, eu vou botar uma imagem ao lado para vocês entenderem o que eu tô falando. Tem um monte de não. Então, por exemplo, não testado em animais, não parabenos, não sulfatos, não silicones, não óleos minerais. Ai, vocês leem tudo aí, gente. É muito não que tem aqui. E depois vem o sim. E o interessante é que o primeiro sim que tá aqui é sim, socialmente responsável. Sim, frasco biodegradável. Vocês vão ler aqui do lado. Então essa ideia, ela ultrapassa a questão da alimentação. Ela vai até para os cosméticos e vai também para as indústrias farmacológicas. Então a gente precisa entender que essa questão é uma questão de conceito. De acordo com essa mesma pesquisa do Ibope, por volta de 87% afirmaram que se tornaram vegetarianos por causa do meio ambiente. Na verdade, se você não lembra, nós temos aqui no canal 2 vídeos falando sobre a questão do meio ambiente. Um falando sobre sustentabilidade e o outro falando sobre o consumo. Então, dá uma corrida lá, se você não viu, dá uma olhadinha que explica legal essa relação do ser humano, alimentação, meio ambiente. E muitos, por causa do meio ambiente, eles decidiram se tornar vegetarianos, porque eles sabem o impacto que uma alimentação não saudável tem no meio ambiente. Exatamente como está no segundo documentário, no segundo repertório socioeconômico que eu falei para vocês. Então, vocês podem fazer essa alegação e, se quiserem comprovar, vocês podem comprovar com o documentário, o segundo que eu mencionei para vocês. O segundo motivo que faz com que as pessoas se tornem vegetarianas, pelo menos alegado nessa pesquisa, tem a ver com os maus tratos aos animais, que eu particularmente acho um absurdo, gente. Eu acho um absurdo você pegar um bichinho e maltratar, seja lá por que for. Mas enfim, é uma questão ideológica minha, você tem total direito de pensar o contrário. Mas enfim, ocorre que muitos deixaram de comer carne justamente por causa desses maus tratos aos animais. Resultado, eles acreditam que não comendo a carne vai diminuir a produção, consequentemente diminuir a matança dos animais também. Então muitos aderiram justamente por essa questão dos animais. E por incrível que pareça, dentro dessa pesquisa, o menor índice para uma pessoa aderir à condição de vegetariana foi a saúde. Engraçado, né? Porque quando a gente analisa, a gente acha que é o contrário. Primeiro a saúde, depois as outras causas. E aí a gente percebe que não. Dessa pesquisa, a questão da saúde foi o terceiro motivo ali para a pessoa se tornar vegetariana, em relação a problemas cardíacos, a cuidar da pele, cabelo, né? Hipertensão, câncer e todo o resto. Foi o motivo menos votado nessa pesquisa.
Então quer dizer que a gente consegue perceber que a ideia de ser vegetariano, vegano que seja, é mais uma questão ideológica mesmo. É uma preocupação com o meio ambiente, com os animais e, em terceiro lugar, com a saúde. É muito interessante essa inversão e essa pesquisa do Ibope, né? Ocorre que muitos jovens já demonstraram a ideia, o desejo de se tornarem vegetarianos ou veganos. Só que muitos acreditam não, eles falam que possuem determinados empecilhos que acabam fazendo com que eles continuem a consumir a carne. Um dos empecilhos e o primordial é a influência da família. Ou seja, a família inteira come carne e por essa influência, pela rotina do dia a dia, pelo almoço que tem, pelas festividades que tem, por exemplo, é muito comum nas famílias fazerem churrasco, ser um tipo de festividade, esses jovens acabam não aderindo ao veganismo. Não porque não possuam essa ideologia, não porque não se preocupam com o meio ambiente, mas por uma influência direta, que é a influência da família. Um outro motivo que os jovens alegaram de não aderir ao vegetarianismo ou veganismo, como assim quiserem, né, é justamente as comidas regionais. Serem apaixonados por aquela comida típica daquela cidade ou daquele estado e aquilo ser muito comum também, ser fácil de encontrar. Então, por exemplo, estamos em Minas Gerais. Sabemos que temos alguns pratos que são típicos, né, aqui de Minas. Por exemplo, o tropeiro. E o tropeiro leva linguiça, bacon, carne de porco, de uma forma geral. E é um prato muito típico e, diga-se de passagem, um prato muito fácil de se achar. Tranquilamente, se acha em qualquer lugar, então tem essa facilidade, além, é claro, de cair no gosto, né, daquele povo, daquela cultura, daquele lugar. Vocês sabem muito bem, por exemplo, que estando eu e Mariana, né, em Ouro Preto, antes da pandemia, quando se tinha o carnaval, existiam 2 pratos que você comia na rua durante o carnaval: macarrão com carne e tropeiro com carne. Às vezes não. Mas enfim, era muito comum, era o que tinha, era isso ali. Ou, claro, como que eu posso esquecer? Cachorro quente, era o que tinha, era isso ali. Então, é muito comum, é muito mais fácil. Não teria, por exemplo, como no meio, por exemplo, do carnaval, eu sair à noite para procurar uma salada ou alguma coisa assim. Quer dizer, eu posso até fazer. Mas, até então, essa possibilidade era bem baixa. Eu não vou falar nula porque eu não rodei todos os lugares, mas era bem baixa. Então, a comida típica da região e a facilidade de encontrar essa comida faz com que muitas pessoas desistam de ser vegetariano. Uma outra questão que as pessoas alegam muito é a dificuldade de cozinhar alimentos, né? Alimentos vegetarianos, a substituição de determinados produtos ali por um equivalente e a dificuldade de encontrar esses equivalentes em supermercados comuns, principalmente em cidades menores. Então, por exemplo, achar um tofu não é tão fácil assim numa cidade pequena. É mais fácil numa cidade maior, com certeza, acredito que sim. Mas numa cidade pequena não é uma coisa tão fácil. Então, eles acabam desistindo por causa disso. Ou às vezes preparar o prato mesmo. O prato vegetariano é um prato que tem muito sabor, por incrível que pareça. Muita gente fala, você tá falando sério? Sério? Porque utiliza-se muito tempero. E às vezes não se encontra facilmente esses temperos. Então, muitos jovens acabam deixando também de lado a ideia do vegetarianismo, do veganismo, justamente pela essa dificuldade em encontrar esses alimentos. Uma outra questão que a gente deve analisar é a quantidade de água utilizada para a produção da carne. Em outro vídeo aqui no canal, eu menciono isso também, que é o vídeo que vai falar sobre consumo. Eu vou deixar no link aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram ver. Na verdade, são necessários de 10 a 20 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. Logo, para preservar o meio ambiente,
as pessoas deixam de comer essa carne. É uma forma de preservar a água. É isso. Além do que, problemas com a pecuária podem alterar o clima. Também mencionamos isso em outro vídeo aqui do canal, que eu também vou deixar aqui embaixo para vocês sobre a questão da sustentabilidade. Então, para preservar o clima, para preservar o solo, por exemplo, eles acabam adotando a ideia de ser vegetariano. Uma das coisas que nos ocorre é o seguinte: por quê? Por que agora esse aumento repentino de pessoas que são vegetarianas ou que são veganas? Por que nesse momento? O mundo mudou? Mudou e bastante, né, gente? Na verdade, isso está associado à informação. É isso. Hoje em dia, nós temos à nossa disposição um número e um fluxo muito maior de informação sobre determinados assuntos. Coisa que há tempos, e eu tô falando, vamos pôr, 20 anos mais ou menos, não tinha essa simplicidade e essa facilidade. Hoje, qualquer informação que a gente queira, a gente tem como pesquisar, tem como averiguar e, se quisermos, tem como aprofundar. Tanto é fato, por exemplo, que se você está vendo esse vídeo é porque você quer saber sobre esse tema de redação. E você está aí vendo do seu celular, está vendo do seu computador, por vezes deitado, sentado na piscina, não sei. Mas o fato é, a informação chega a você de uma forma rápida. Logo, a informação sobre as questões ambientais, sobre sustentabilidade, sobre minimalismo, sobre vegetarianismo e sobre veganismo chegam mais fáceis às pessoas. As pessoas têm mais acesso agora a esse tipo de informação, o que faz com que elas entendam, assimilem e, consequentemente, pratiquem essas informações em que a ideologia esteja de acordo. Um motivo que não pode ser negligenciado nessa aula, que eu preciso dizer, são poucos. Mas muitos afirmaram que se tornaram vegetarianos por causa do custo da carne. O valor da carne sendo alto e muitos passaram simplesmente por um processo bem automático e bem natural a não comprar a carne pelo valor, acostumaram-se a isso e acabou virando um estilo de vida. E se formos analisar, realmente a carne é um produto que não é tão em conta. Não tem como compararmos, por exemplo, uma alface, por exemplo, com 1 quilo de carne, não tem como. Então, muitos acabaram de forma natural, por causa do valor do alimento, aderindo ao vegetarianismo. Simples assim. Então, é um caminho bem natural. Quando se fala em saúde, há pesquisas que digam que aquelas pessoas que são vegetarianas ou veganas, elas têm uma probabilidade muito menor de sofrer um ataque cardíaco, em torno de 42%. No entanto, quando uma pessoa assume a ideia de ser vegana ou vegetariana, é importante que ela tenha acompanhamento médico. Isso é uma problemática que a gente precisa abordar. Não é simplesmente sou vegetariano, sou vegano, vou cortar isso da minha alimentação e seja o que Deus quiser. Não é bem por aí. Faz-se necessário exames, acompanhamento, para saber se o corpo ele está recebendo todo aquele nutriente que ele realmente precisa, para que não haja defasagem de qualquer tipo de vitamina ou qualquer tipo de nutriente que for, para que a pessoa se mantenha saudável. Para que ser vegetariano ou vegano não se torne um problema, para que isso não se torne uma doença pela falta de vitaminas, nutrientes no organismo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Então, se você gostou, se inscreva no canal, gente, é só apertar um botãozinho. Tudo bem, se você não quiser se inscrever no canal, vai lá, dá um curtir, deixa um recado. Ajuda muito aquelas outras pessoas que precisam fazer uma redação e querem saber um pouco mais sobre esse tema. No mais, um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau, gente!